O Corinthians pode estar muito próximo de anunciar acordo milionário e surpreendente. Justiça determinou que o atual presidente do Conselho Deliberativo está impedido de conduzir investigação do chamado caso Nike no Corinthians e o Timão no Campeonato Brasileiro, sob os comandos do treinador Fernando Diniz, tem um aproveitamento acima de 58%. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre aproveitamento no Campeonato Brasileiro sob os comandos do treinador Fernando Diniz. O Timão tem um aproveitamento de G6 acima de 58% com o novo treinador. O Fernando Diniz está prestes a completar 2 meses desde que chegou ao Corinthians. Chegou em um momento bastante difícil, principalmente falando de Campeonato Brasileiro. Quando o Dorival foi demitido, ele ficou 7 jogos sem vencer na competição nacional. O Corinthians despencando na tabela. O Diniz chegou, teve algumas melhoras, mesmo assim o Corinthians chegou a frequentar o Z4 em algumas rodadas, mas a equipe, a evolução, ela foi notória. Terminamos essa primeira etapa da temporada, agora é período de paralisação para a Copa do Mundo, na 10ª colocação da competição. Estamos, por exemplo, a 6 pontos do G4 e estamos a 4 pontos acima da zona do rebaixamento. O Fernando Diniz, no Campeonato Brasileiro, ele fez 8 jogos, sendo 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Um aproveitamento acima de 58% dos pontos que foram disputados, foram conquistados. Absolutamente que agora, nessa paralisação, existe uma grande preocupação de repente, a equipe sofrer um desmanche. Essa é uma das principais preocupações do treinador em manter o elenco para absolutamente, após os retornos, ele conseguir trabalhar nesse período e fazer com que o Corinthians suba ainda mais na tabela da competição. A minha opinião, quanto ao Corinthians ter um aproveitamento acima de 58% com o Diniz no Campeonato Brasileiro é a seguinte: além, claro, de no Campeonato Brasileiro, o Diniz ter deixado o Corinthians fora do Z4, na metade da tabela, estamos falando também de um Fernando Diniz que nos classificou, nós classificamos para as oitavas de final da Libertadores da América, na primeira colocação dentro do nosso grupo, e também estamos classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. Além dos resultados, também é notório a diferença na equipe. É um Corinthians que tem um poder de reação, quando sai perdendo, consegue buscar resultados. Com o Dorival, isso não acontecia. Um Corinthians que também hoje tem um estilo de jogo, um padrão tático, absolutamente, que o Fernando Diniz ele tem variações, mas é um Corinthians que entra numa partida com um propósito. E claro, para mim, sinceramente, uma das coisas assim que mais evoluímos está na questão física. Os jogadores não estão mais caindo de ritmo e produção, principalmente nos segundos tempos, e eu tenho confiança que agora, nessa paralisação, o Fernando Diniz vai conseguir fazer um trabalho para que o Corinthians volte melhor, apesar que quando o Corinthians fica um tempo sem jogar, sabemos que os resultados não são bons, mas vamos torcer para que o Fernando Diniz mude esse cenário, claro, se não saírem muitos jogadores. E agora vamos falar sobre polêmica envolvendo o caso Nike. A justiça impediu o Leonardo Pantaleão, atual presidente do Conselho Deliberativo, de continuar com a investigação interna sobre o caso. Conforme já há alguns meses nós estamos acompanhando tudo que envolve a situação do caso Nike no Corinthians, lembrando que aconteceram várias polêmicas envolvendo sumiços de materiais esportivos, isso virou caso de polícia. Alguns dias atrás, a polícia emitiu um relatório que não identificou algo relacionado a crimes, mas o Ministério Público segue investigando tudo isso. E nas últimas horas nós tivemos uma novidade que acabou chamando um tanto quanto
a atenção envolvendo esse caso Nike dentro do Timão. Vamos lá. A Justiça de São Paulo determinou que o Leonardo Pantaleão, atual presidente do Conselho Deliberativo, está impedido de conduzir a investigação interna. A decisão foi tomada pelo juiz Antônio Mansur Filho, que concedeu liminar em ação movida por Armando Mendonça, o vice-presidente do clube. Segundo o magistrado, há indícios de irregularidades na condução do procedimento e um possível conflito de interesse pelo fato do Pantaleão acumular os cargos de presidente em exercício do Conselho Deliberativo e presidente da Comissão de Ética e Disciplina. Além do conflito de interesse, a decisão aponta possíveis falhas processuais, como a ausência de nomeação formal de relator antes da abertura do prazo de defesa e a adoção de procedimentos que, em tese, não estariam em acordo com o Estatuto do Corinthians. A liminar prevê uma multa de 50 mil em caso de descumprimento. Com a decisão, o Pantaleão fica temporariamente afastado da condução direta do caso. O Pantaleão, que acabou se manifestando sobre o caso, ele disse que a decisão foi concedida sem que ele fosse ouvido previamente e disse ter convicção que conseguirá esclarecer os fatos perante a Justiça. Ele também destacou que a liminar não impede funcionamento da Comissão de Ética, mas apenas a sua participação nesse procedimento. A minha opinião quanto a esse novo caso envolvendo a questão Nike dentro do Corinthians é a seguinte: estamos falando de há vários meses, aliás, algumas coisas acontecendo, absolutamente que, na minha visão, isso ainda está longe de ser resolvido. Mais uma vez, o nome do vice-presidente envolvido, vice-presidente que foi colocado ali como suspeita de ter sido uma das pessoas responsáveis nessas questões dos sumiços dos materiais. Ele se defende, garante que nunca retirou nada de forma irregular do clube. Fato é que as investigações elas estão seguindo. Eu, particularmente, fico pensando se um juiz acabou determinando esse conflito de interesse envolvendo esse caso Nike com o vice-presidente do clube, lembrando que outros representantes, outros advogados entraram com processos de anulações usando exatamente isso, esses conflitos de interesse. Como, por exemplo, o advogado do André Sanches entrou na justiça, colocando esse um dos motivos para que a votação que excluiu o André Sanches do quadro associativo do clube fosse cancelada, e também o advogado do ex-presidente Augusto Melo. Então, 2 ex-presidentes também entraram com esse mesmo motivo. E aí, qual será a decisão da justiça? Então, sinceramente, esse caso Nike, para mim, ainda está longe de ser resolvido dentro do Corinthians. Muitas coisas, eu acredito, que irão acontecer, mas sim, eu confio sinceramente no que está sendo feito pelo Ministério Público. Acredito que pelo Ministério Público chegaremos à solução para esse caso. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre um possível acordo milionário com valores ali na casa de 18 milhões de reais por ano, que pode estar prestes a ser fechado pelo Corinthians. E esse acordo envolvem polêmicas e absolutamente que, se realmente for fechado, será surpreendente. Estou falando de nada mais nada menos de um possível acordo entre o Corinthians e a Fatal Fans, que é ligado à Fatal Model, que já sabemos que por diversas vezes tentou patrocinar o Timão. Conforme já acompanhamos há alguns anos atrás, a Fatal Model vem tentando patrocinar o Timão. Já por diversas vezes tentaram fazer com que o Corinthians divulgasse a sua marca. Já, por exemplo, coisas recentes envolvendo aquela questão que o Corinthians estava tentando negociar com o Pogba, o meio-campista francês, e aí depois a empresa dizendo que queria pagar a dívida do Transferban pelo Félix Torres, e depois também até alguns detalhes envolvendo o Memphis e tudo mais.
mas fato é que o Corinthians nunca fechou um acordo com a empresa, mas parece que o cenário está para mudar. Segundo informações do meu timão, e eu conversei com uma pessoa do marketing do clube, realmente as coisas parecem que podem acontecer. Vamos lá. Corinthians avançou nas negociações para fechar um novo acordo de patrocínio com a Fatal Fans. O acordo de 12 meses que pode render algo na casa de 18 milhões de reais para o Corinthians. A proposta prevê a exposição da marca nos shorts. A proposta prevê a exposição da marca no short das equipes masculina e feminina, nas costas do uniforme de basquete e na barra frontal do futsal. Do total, mais de 10 milhões de reais seriam destinados ao futebol feminino, futsal e basquete ainda nessa temporada. Segundo ainda informações, o projeto recebeu pareceres favoráveis de diversos setores internos do clube, incluindo os departamentos jurídico, comercial, marketing, administrativo, esportes terrestres e responsabilidade social. O setor de compliance não apontou impedimentos ao acordo, embora tenha alertado para possíveis impactos reputacionais. Nos últimos dias, o Corinthians também consultou representantes da mídia especializada em futebol feminino, coletivos ligados às brabas e lideranças do elenco feminino. De acordo com a apuração, a receptividade foi positiva. Inclusive, a diretora do futebol feminino, a Iris Cesso, também participou das discussões, segundo as informações. O contrato ainda não foi oficializado, mas é tratado internamente como uma oportunidade de ampliar significativamente as receitas das modalidades femininas e dos esportes de quadra do clube. Então, a informação é que o Corinthians está muito próximo de fechar um acordo milionário com a Fatal Fans, que é ligado à Fatal Model. A minha opinião quanto a essa informação que o Corinthians está próximo de fechar um acordo com a Fatal Fans é a seguinte: estamos falando de um acordo que, se realmente for fechado, será surpreendente. Por quê? Porque dentro do Corinthians sempre se encontrou uma forma para não fechar com a empresa. Absolutamente que dessa vez estamos falando da Fatal Fans, que não é a Fatal Model. A diferença é, por exemplo, que a Fatal Model é um site de classificados para anúncios de encontros de acompanhantes. Já a Fatal Fans, ela é semelhante, por exemplo, ao OnlyFans, onde criadores cobram por fotos, vídeos, materiais personalizados e, claro, outras questões. Absolutamente que tudo isso acabam tendo dois lados. Há quem aprove, acho que não tem problema nenhum. Há quem também não aprove, dizendo que Corinthians não pode fechar esse acordo e tudo mais. E há também quem diga até que, por exemplo, o patrocínio que o Corinthians tem hoje, o maior patrocínio Master, acaba sendo até mais polêmico do que propriamente esse, de repente, fechar esse acordo com a Fatal Fans. Vamos lá. Vários aspectos podem ser analisados, como eu disse para vocês. Vai ter gente que vai concordar e vai ter gente que vai discordar. Eu, particularmente, o que me preocupa é a questão da atenção. Poucas horas depois de surgir mais uma empresa irregular de segurança ligada à atual gestão, inclusive pagando a segurança particular do atual presidente, acaba surgindo essa informação. E aí, a polêmica da empresa irregular de segurança acaba sendo deixada de lado. Então, o que isso tem que ser analisado? A questão é, você vai avaliar, de repente, os benefícios financeiros, especialmente para o futebol feminino, que sabemos que ali a receita ela é bem menor, basquete, ou você vai levar para o lado do impacto em relação à imagem, como foi dito pelo próprio compliance do clube. A gestão atual está desesperada. Como assim, capitão? O maior patrocínio, que é a gestão do Stable Show, não chega a 10 milhões por ano, que foi com a Frimeza. Então, falando aí desses 18 milhões, que é o que está sendo veiculado, então seria o maior patrocínio.
inclusive basquete, futsal, onde parece que o atual presidente queria acabar com a modalidade. Então, lembre-se da questão. Empresa irregular de segurança, aí surge tudo isso. Enfim, para mim, se fechar vai ser muito, mas muito surpreendente mesmo. Mas vamos aguardar. Como eu disse, conversei com uma pessoa do clube que a sensação que eu tive é que está perto de assinar, mas nada definido. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!